Nós queremos trazer uma palavra para você nessa noite, que eu creio que vai abençoar a sua vida. Essa semana nós estávamos caminhando, né? O título da palavra é Como Viver Intensamente. Fala assim comigo: como viver intensamente. Essa semana eu estava caminhando, eu e meu filho, aí encontramos um irmão da igreja e ele é professor. E ele dizendo que lá na escola pública, existem algumas crianças que vão para a escola porque são obrigadas, né? E elas não querem estar lá. Crianças que estão envolvidas, infelizmente, no tráfico, envolvidas em coisas que não deveriam estar envolvidas. E elas dizem assim para ele: nós estamos aqui, viver e morrer para a gente é a mesma coisa. Eu fiquei pensando assim, como pode, gente? Nós só temos uma vida, né? Como que a gente pode viver e morrer ser a mesma coisa? E essa palavra veio no meu coração: como viver intensamente. Amém? Eu sei que choveu muito hoje aqui para o lado de Cariacica e muitos irmãos não vieram, mas vai estar gravado, né? Mas você que veio, deixa eu te falar, querido, Deus vai te entregar uma pérola nessa noite, amém? Você deseja viver intensamente, irmão? Vamos descobrir o que a palavra de Deus diz para nós. Olha, às vezes quando a gente fala de viver intensamente, não é uma expressão muito comum no ambiente de igreja. Geralmente quando a gente pensa em igreja, a gente pensa naquela vida recatada, aquela vida triste, aquela vida, né, cheia de limitações. Então viver intensamente não é uma expressão muito comum no meio da igreja. Muito pelo contrário, as pessoas até dizem assim: olha, quando eu for para a igreja, eu vou baixar a bola, vou andar devagar, né? Porque já estou com a vida aí mais para lá do que para cá. Para muitos que estão até dentro das igrejas, somente os ímpios que estão mergulhados no pecado é que vivem intensamente. Não, os ímpios vivem intensamente, porque eles fazem todo tipo de coisas. Imaginam eles que o pecado é que produz intensidade. Não, nós vivemos uma intensidade absurda, nós fazemos isso, mas deixa eu te falar, isso é um engano. Isso é um grande engano. Na verdade, quem vive no pecado está perdendo e não desfrutando a vida. Porque mais cedo ou mais tarde, todo prazer tem um preço. Mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. Mas existe também aqueles que pensam que somente os ricos podem realmente desfrutar dos prazeres dessa vida. Não, se eu tiver dinheiro, aí eu vou viver intensamente. Se eu tiver dinheiro, então eu vou poder desfrutar. Os ricos podem, mas os outros não. Quem não tem dinheiro tem que contentar com uma vida cheia de contas a pagar, cheia de trabalhos, cheia de dívidas, cheia de dificuldades. Assim como o pecado não leva ninguém a desfrutar a vida, riqueza também é outro equívoco. Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 12, verso 15. Presta atenção no que o próprio Jesus disse, para você que acha que você só poderia aproveitar a vida se você tivesse muito dinheiro. Lucas capítulo 12, verso 15. Coloca para nós aí da mídia, fazendo um favor. Diz assim: então lhes disse Jesus: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que ele tem. Se eu tiver dinheiro, a minha vida... Mas Jesus falou assim: cuidado. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: cuidado. E o meu som? Oh, meu Deus. Sou igual roda gigante, irmão. Se não tiver som, não consigo rodar. Cuidado, irmão, cuidado, porque não é o pecado e nem é a riqueza. Todos nós passamos por lutas, por adversidades e frustrações, todos nós, mas isso não deveria nos impedir de ter uma vida feliz.
Pessoas que acham que só vão ser felizes se não tiver problema. Não, irmão, todos nós passamos, né? Isso não pode impedir de termos uma vida feliz, né? Vive mais intensamente quem vive feliz. Você só vai conseguir viver intensamente se você for uma pessoa feliz. Então Deus deu a você uma vida para ser desfrutada. Deus te abençoou com uma vida para que você desfrute dessa vida. E essa vida não pode ser carregada como um peso, como um fardo, como algo difícil, não. Foi Deus que te deu essa vida, amém, querido? Amém? Você está vivo aí, irmão, amém? Fala assim, eu estou vivo. Se você está vivo, irmão, tem tanta coisa ainda para acontecer com você, né? A palavra de Deus tem segredos de uma vida abundante e feliz. Bom, se não é o pecado que vive intensamente, não, o irmão faz, hoje ele está aqui, hoje ele está ali, desfruta. Não, não é o pecado. Se não é os bens que te fazem feliz, uma vida intensamente, o que te faz então? A palavra de Deus tem alguns segredos de uma vida abundante e feliz, para viver cada momento de intensidade que a vida merece. Tem pessoas aí cheias de vida, cheias de saúde, morrendo em depressão. Pessoas com dinheiro se jogando da ponte. Tem pessoas aí cheias de saúde, mas cheio de ansiedade. Mas para você viver essa intensidade que a vida te deu, que Deus te deu, que ela merece, você precisa crer em algumas verdades espirituais. Amém? Amém? Você quer saber quais são as verdades espirituais que vão fazer você viver intensamente uma vida feliz? Fala assim, pastor, conta para nós. Estou tentando fazer vocês participarem. Tem uma vida para ser vivida e ela é maravilhosa. Jesus não morreu na cruz para você ter uma vida meia boca. Jesus não morreu na cruz para você viver uma vida de depressão. Jesus não morreu na cruz para que você não pudesse experimentar. E a palavra de Deus tem alguns princípios maravilhosos. E hoje eu quero falar de 3. Semana que vem eu vou terminar e vou falar de mais 4. São 7 princípios, não daria para falar numa noite só. Então, viver intensamente depende desses 7 princípios que a palavra de Deus diz para nós. Vamos lá então? Vamos desfrutar esses 7 princípios. O primeiro princípio da palavra de Deus, para que você possa viver com intensidade. Número 1, coloca para mim. Saia da condenação. Fala assim comigo, saia da condenação. Quem aceita a condenação na sua mente, vive o tempo todo remoendo os erros do passado. Você não precisa ignorar o passado, você precisa apenas crer que toda a dívida foi paga por Jesus na cruz. Romanos capítulo 8, verso 1, nos diz assim, olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, para aqueles que aceitaram a Cristo Jesus, a Bíblia está dizendo que não há mais condenação para nossas vidas, amém? Se você crê no sangue do Calvário, se você crê na obra que Cristo fez na cruz, a Bíblia diz que não existe mais condenação sobre a nossa vida. Essa é uma das razões porque muitos vivem uma vida de derrota. Eles acreditam na mentira que Deus está zangado com eles. Eles acreditam na mentira que Deus não está satisfeito com eles. E estão sempre com a sensação que eles não fizeram o suficiente diante de Deus. Eles estão sempre com a sensação que eles estão em falta diante de Deus. Por isso vivem uma vida miserável e angustiada. Para muitos, às vezes, existem momentos para muitos que Deus, que eles declaram que Deus pode curar. Olha, irmãos, eu declaro, eu creio que Deus pode nos curar.
Mas daí um outro momento, eles confessam que Deus enviou uma doença para eles, para poder ensinar uma lição. Se Deus cura, como que ao mesmo tempo Ele envia uma doença, para que Deus então possa te ensinar uma lição? Há momentos que Deus faz as pessoas prosperar, segundo alguns, e há outros momentos, Deus lhe dá pobreza, para que possam ensinar eles a serem humildes. Olha, Deus está fazendo isso com você, para você aprender a ser uma pessoa humilde. Há momentos que Deus perdoa os pecados dessas pessoas, mas há outros momentos que eles são os responsáveis por todos esses pecados. Há momentos que eles creem que Deus o ama, mas há outros momentos que eles creem que Deus está zangado com eles. Queridos, quem vive assim, não consegue viver intensamente. Quem vive com pensamentos divididos sobre Deus, a respeito de si, nunca vai conseguir viver intensamente, nunca vai viver feliz. Como que ele imagina que um dia Deus está feliz com ele, outro dia Deus está zangado com ele? Um dia Deus pode curá-lo, outro dia Deus envia doença para poder discipliná-lo. Um dia Deus pode prosperá-lo, mas outro dia Deus faz você bater o carro para aprender que você é humilde. Como que você vai viver com Deus neurótico desse? Você vai acreditar num Deus neurótico desse? Entenda, por causa da obra consumada de Jesus, a ira de Deus, ela não pode mais estar sobre nós. Eu vou repetir, por causa da obra consumada de Jesus no Calvário, a ira de Deus não pode mais estar sobre nós. Por quê, pastor? Porque toda a ira de Deus, por causa do pecado, caiu sobre Jesus. E hoje Deus não está mais irado conosco, porque essa ira já foi derramada sobre Jesus no Calvário. Porque nós não estamos mais debaixo da velha aliança, nós estamos agora debaixo da nova aliança. O Deus da velha aliança, ele ficava zangado, ficava feliz com o povo obedecia, ele ficava feliz, o povo desobedecia, ele ficava zangado. Mas isso acabou na nova aliança que nós estudamos. Hoje, Deus tem total prazer em nós. Sabe por quê? Por causa de Jesus. Deus tem total prazer em nossas vidas por causa de Jesus. Sabe, pensar que Deus ora está feliz e pensar que Deus ora está zangado, de acordo com o seu desempenho, vai te tornar uma pessoa doente. Não, hoje Deus está feliz comigo porque eu orei. Hoje Deus está triste comigo porque eu não orei. Isso vai te tornar uma pessoa doente. Esse pensamento não é bíblico. O pensamento bíblico diz que nós somos justos por causa de Jesus Cristo. Quanto mais revelação você tem da graça de Deus e do seu perdão, mais você vai desfrutar a vida e avançar sobre todos os desafios que aparecem na sua vida. Quanto mais você vai entendendo da graça, quanto mais você vai entendendo que você é amado, mais você vai vencendo, mais você vai crescendo. Mas o diabo, querido, o diabo ele fica o tempo todo tentando lembrar a mim, a você, de quão indigno nós somos. O diabo, a Bíblia diz que ele é o acusador. Às vezes eu fico vendo pessoas acusando os outros, botando peso na vida dos outros. Eu falo, por que isso, irmão? Não é porque o cara aprenda. Eu faço isso para a pessoa aprender. Eu falo, irmão, não adianta. Porque se acusar os outros ajudasse alguma coisa, o diabo não seria acusador. Se acusar alguém de alguma coisa resolvesse, o diabo não seria acusador. Mas é o diabo que envia pensamentos assim. Como que você acha que você pode ser um cristão? Deixa de ser hipócrita. Olha a sua vida. Pode parar de orar. Quem já teve pensamentos assim, irmão? Não adianta orar. Deus não vai escutar a sua oração. Olha para você. Você nunca vai dar em nada na vida. Esse é o papel do diabo.
pessoas preciosas, pessoas inteligentes, pessoas jovens, que às vezes diz assim: não vou dar nada na vida, para mim não dá nada certo. Ah, pastor, sabe por que eu não fiz, pastor? Eu não fiz porque eu não sou hipócrita. Não adianta eu dizer que eu vou, mas se eu não... Não, queridos, é o diabo que coloca isso na sua cabeça. Ele está usando, sabe o quê? Ele está usando a lei, porque a lei manda fazer, mas você não consegue. O diabo não usa nada não, ele usa a lei para poder te acusar, para fazer com você se tornar consciente da sua inferioridade. Quem consegue viver intensamente, quem consegue viver feliz, quando ele é consciente da inferioridade dele? É impossível. Agora, entretanto, a verdade é que em Cristo, por causa do sangue de Cristo, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, querido? O diabo faz você olhar para você, mas olhe para Jesus. Como viver intensamente debaixo de condenação? Como viver intensamente se você não consegue cumprir? E o diabo vai tentar te acusar. Por meio do sacrifício de Jesus, querido, a Bíblia diz que você foi feito justo. Mas você não foi feito justo por causa das suas obras. Você foi feito justo por causa do sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que ninguém se glorie diante do Senhor. Ninguém vai poder se gloriar diante do Senhor. Fala assim comigo: gloriar-se. Sabe por que ninguém vai poder se gloriar diante do Senhor? Ninguém vai poder chegar no céu, diante de Deus, e dizer assim: Senhor, eu estou aqui porque eu obedeci todos os mandamentos. Uma pessoa que fizesse isso, ela estaria se gloriando diante do Senhor. Eu estou aqui porque eu obedeci todos os mandamentos. A Bíblia diz que ninguém se glorie diante do Senhor, porque ninguém vai obedecer. Se alguém chegasse diante de Deus e falasse isso, ele estaria dizendo, em outras palavras, assim: o sacrifício de Jesus não teve nenhum valor para mim, porque eu obedeci os mandamentos. Querido, ninguém pode. Só o sacrifício de Jesus que nos fez justiça de Deus. Não é as minhas obras, não são as suas obras. Você precisa crer que você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, se você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus, querido, amanhã é segunda-feira. Quando você sair daqui, levanta a sua cabeça, irmão, levanta os seus olhos para o alto e começa a viver aquilo que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus nos ensina. Eu tenho um segredo. Não faço literalmente isso, mas eu quero dizer que é assim. Quando as coisas estão difíceis, irmão, sabe o que eu faço? Eu compro uma picanha. Eu vou para o shopping. Eu peço um lanche. Porque eu sei em quem eu estou. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Então saia daqui, levanta a sua cabeça hoje, sabe? Você foi chamado para viver uma vida transbordante. Você foi criado para desfrutar uma vida com intensidade. Você foi criado para viver cada momento dessa vida com alegria na paz do Senhor Jesus. Amém, querido? Então não aceite condenação. A condenação do diabo está privando você de viver uma vida de abundância diante de Deus, dizendo que você não pode, você não consegue, você não é hipócrita, Deus não vai ouvir suas orações. Sai fora disso. Você pode ser livre hoje, se você crer e declarar que o seu passado foi apagado por causa do sangue de Jesus. Amém, amado? Pastor, então eu não preciso me avaliar em nada? Claro que sim. Mas quando você se avaliar, se avalie
como um filho de Deus, se avalie para crescer, se avalie para dizer, nossa, eu preciso estar mais assim, porque eu sou um filho de Deus, isso não combina com filho de Deus. Então se avalie para crescer, se avalie pela posição que Deus te colocou, não para condenação. Ah, eu não consigo. Então se você quer viver intensamente, o primeiro princípio da palavra de Deus, você tem que sair da condenação. Fala assim comigo, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Falei, eu creio que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para perdoar todos os meus pecados. Fale alto, e me transformar em justiça de Deus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite? Uou! O diabo vai tentar te acusar, mas fala, não existe condenação para a minha vida mais. E quando eu errar, pastor? Não existe condenação. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Esse é o primeiro princípio da palavra de Deus. O segundo princípio da palavra de Deus, para você viver intensamente, é viva em paz. Fala assim comigo, viva em paz. Parece simples. Não dá para viver intensamente se nós não temos paz em nosso coração. Não dá para viver feliz se nós não temos paz em nosso coração. Infelizmente, essa é a realidade da maioria daqueles que aceitaram a Cristo, que estão dentro das igrejas. Eles vivem sem paz. É a paz que permite você desfrutar cada momento da vida com intensidade. É a paz de Deus que permite você viver cada momento da sua vida com intensidade. O diabo é terrível, porque ele sempre vai querer roubar a sua paz. Ele sempre vai querer dizer para você que não está certo alguma coisa. Eu lembro uma vez, já até contei isso aqui, nós íamos ter um encontro com Deus, já estava tudo certo, o sítio já estava alugado, a comida já estava pronta, todas as inscrições estavam prontas, os ônibus, todas as reuniões, nós já tínhamos orado, nós já acreditávamos que Deus tinha feito a vitória, e na sexta-feira, no encontro com Deus, geralmente é uma grande correria, mas naquele dia estava tudo certo. E eu estava em casa na sexta-feira, eu falei, caramba, só à noite que eu vou ter que ir para o encontro, então eu vou aproveitar essa sexta-feira. Aí eu fui lá para o meu quintal, entrei na piscina. Isso tinha uma menina da igreja, uma irmã da igreja, não está mais aqui com a gente, ela mudou, que estava limpando a nossa casa, ela ajudava a gente, ela limpava a casa. E eu estava lá na piscina tomando um banho, e olhando para a menina, quase nunca entrei naquela piscina, mas aquele dia eu entrei. E eu ficava lá de dentro olhando assim, eu estou aqui trabalhando, a menina está lá trabalhando, e eu estou aqui na piscina. Eu vou ter que fazer um encontro com Deus, o diabo jogando na minha cabeça. Enquanto que a menina está trabalhando lá, você está aqui dentro da piscina. Em vez de você estar orando, vai ter encontro com Deus, você está aqui dentro da piscina. Sabe? O diabo, ele sempre vai tentar tirar a sua paz. Ele sempre vai tentar fazer com que você não se sinta filho de Deus. É a paz que permite você desfrutar cada momento da sua vida com intensidade. A paz, ela se refere em duas dimensões. A primeira é Romanos capítulo 5, verso 1. Presta atenção. Essa é a primeira dimensão da paz que você tem que ter. Se fomos justificados pela fé, temos paz com Deus. Por causa de quem? Por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou traduzir esse versículo para você. Por aquilo que Jesus fez na cruz,
que Ele morreu na cruz, pagou o meu pecado, o seu pecado, e você creu nisso, então você foi justificado, você se tornou justo, e agora você pode olhar para Deus e ter paz com Deus. A maioria dos crentes dentro da igreja não tem paz com Deus. Eles sempre acham que eles não oraram o suficiente, que eles não fizeram o suficiente, que eles não contribuíram o suficiente. Eles sempre acham que Deus está fazendo algo para poder cobrar. A primeira paz que você tem que ter é você entender que o que Jesus fez na cruz te tornou justo diante de Deus. Por isso, você tem paz com Deus nessa noite. Quantos aqui são justificados? Amém? A paz com Deus é saber que agora sobre nós não tem mais nenhuma condenação. Coisa que mais me entristece é quando eu converso com um crente e ele não tem nem certeza de salvação. E aí, irmão, vai ser salvo? Vamos ver. Quem sabe? Miserável. Mas miserável não é porque eu estou xingando ele, não. É porque é miserável. Isso é uma vida miserável. Imagina você fazer parte de algo que você não sabe que isso é certo. Que depende das suas obras. Uma pessoa dessa nunca vai ter paz com Deus. Paz é saber que você não há condenação. Segunda dimensão da paz. A primeira dimensão é aquilo que Cristo fez e você então se apropria e você se torna justo. A segunda dimensão da paz, nós precisamos buscar ela. Sabia disso? Hebreus capítulo 4, verso 11, diz assim: portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, segundo aquele exemplo da desobediência. O descanso é a Canaã do Novo Testamento. Esse descanso é paz. Esse descanso é a paz de Deus. Nós servimos a Deus no descanso. Você só consegue servir a Deus no descanso. A obra de Deus não pode te consumir. Eu vejo pessoas, obreiros, dizendo assim: a obra está me consumindo. Irmãos, eu sei que mexer com pessoas não é fácil. Eu sei disso. Mas eu vejo líderes e pessoas, e eu vou falar para você que é líder aqui, talvez seja líder do Ministério Infantil, de uma célula, ouça o que eu vou te falar nessa noite. Eu vejo pessoas dizendo assim: nossa, a obra está me consumindo. Mexer com pessoas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas deixa eu te falar uma coisa: a obra de Deus não pode te consumir. Deus não vai te usar de combustível para queimar para a obra de Deus. Se a obra de Deus está te consumindo, isso não é obra de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas as pessoas dão muito trabalho. Sim, é por isso que você está ali. Uma vez eu falei com Deus assim: Deus, as pessoas dão muito trabalho. Elas têm dificuldade de entender. Tem 3 anos que eu estou pregando sobre a graça e tem gente que não entendeu ainda. Eu vou na célula e o compartilhar. Outro dia eu preguei sobre a obra do Espírito Santo em nós, que é nos convencer do pecado, da justiça, do juízo e do perdão. E a gente vai na célula e vê o irmão falando assim: nossa, quando eu errei, o Espírito Santo logo me acusou. Eu falei: não preguei nada disso. Não foi isso que eu preguei. Foi Deus. Isso te consome? Deus falou assim: é por isso que eu coloquei você. Porque se todo mundo entendesse, se todo mundo soubesse, se todo mundo tivesse revelação, não precisava de você.
Líder de célula, se todo mundo fizer certo lá na sua célula, não precisa de você. Líder de ministério infantil, se todo mundo fizer certo, não precisa de você. A obra de Deus não pode te consumir. Você acha que você é gasolina que Deus está colocando no fogo para te queimar, para a obra dele andar? Que Deus é esse? Esse é o Deus que as pessoas acham. Nossa, a obra está me quebrando. Mas a Bíblia manda nós entrarmos no descanso. A Bíblia manda a gente entrar no descanso de Deus, que traz paz. Presta atenção. Qual foi a maior de todas as bênçãos que você conquistou? Já ensinei isso aqui várias vezes. Se você não aprendeu, não tem problema, eu falo de novo, é por isso que eu estou aqui. Qual foi a maior das bênçãos que você conquistou, irmão? Qual? Qual? A salvação. Não foi casa, não foi filho, não foi carro. A maior bênção que nós conquistamos foi a salvação. E como foi que você conquistou? No descanso. Você não fez nada. Agora, se a maior bênção que você conquistou na sua vida, que vai fazer você morar na eternidade com Cristo, foi no descanso, você não precisou fazer nada, imagine as outras bênçãos, irmão. Você acha que Deus não te daria todas elas livremente em Cristo Jesus? Quando você crê, esse descanso que eu estou falando é crer. A primeira paz é que você é justificado. A segunda dimensão da paz é o crer, é o entrar no descanso de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, querido? Como que você vai viver intensamente feliz se você não descansa? Todas as bênçãos são recebidas no descanso da fé. A fé é o descanso. São tantos testemunhos que a gente ouve. Quem está tranquilo e descansado, vê se você concorda comigo com o que eu escrevi aqui. Quem está tranquilo e descansado, realmente desfruta da vida. Sim ou não? Você já viu um cara perturbado? Você já viu um cara perturbado desfrutar da vida? Às vezes ele é rico, tem um monte de empresa, corre, não almoça, come lanche. Sabe quem desfruta da vida? Quem está tranquilo e descansado. O que vai dar amanhã? Não sei, só estou crendo. O cara não sabe nem o que vai dar amanhã, já perdeu a noite de sono hoje. A pessoa dessa pode botar 1 milhão na conta dele. Ele não entrou no descanso. Ele não pode desfrutar da vida. Pode ter riquezas, mas não consegue no sábado ver o filho jogar bola. Eu ia ver o Danilo, era ruim, tá? Pois ele melhorou. Eu esqueci ele lá, correria. Irmãos, não há vida fora do descanso. Não há descanso fora do Senhor. E você sabe que eu não estou falando de ficar à toa. Estou falando de descanso da alma. Descansamos quando nós lançamos todas as nossas ansiedades no Senhor. Eu sei que está difícil, mas eu coloco nas tuas poderosas mãos. A condenação nos prende ao passado. Quem vive debaixo de condenação está sempre lembrando do passado, de algo que não fez, de algo que não realizou. A ansiedade nos prende no futuro.
que nós nem conhecemos ainda. O ansioso, ele sofre antecipadamente. E essas duas coisas, a condenação e a ansiedade, elas te impedem de você desfrutar, de você viver o presente. A única coisa que nós podemos fazer realmente, que é viver o presente. Se você está debaixo de condenação, você fica lembrando do passado e não desfruta. Se você está debaixo de ansiedade, remédio tarja preta para dormir. Preocupado com coisas que você não pode resolver. A única coisa que você tem é o presente. E o presente você não consegue viver, porque você vive cheio de medo. E quem está cheio de medo, não pode desfrutar da vida. Como se livrar do medo? A Bíblia fala, 1 João capítulo 4, verso 17 e 19. 1 João 4, 17 e 19, assim: dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Deixa lá, porque neste mundo somos como Ele. Tem alguém igual a Cristo aqui nessa noite, amém? A Bíblia está dizendo que nesse mundo nós somos como Ele. Uau, já pregamos muito sobre isso. Verso 18: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não pode viver uma pessoa dessa. Verso 19: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém, querido? Oh, querido, isso expulsa todo o medo. Quando entendemos que somos amados pelo Pai, esse amor lança fora o medo do nosso coração. Quando você entende que Deus é seu Pai, que Ele te ama, você não vai viver debaixo de condenação no passado, e nem vai viver debaixo da ansiedade no futuro. Você vai viver o presente, acreditando que o seu Pai está cuidando de você. E assim você vive em paz. Irmão, se você entrou aqui nessa noite, e você achava que para desfrutar a vida, você tinha que estar no pecado, ou se você achava que para desfrutar a vida, você tinha que ser milionário igual o Cristiano Ronaldo, deixa eu te falar, você estava enganado. Para desfrutar a vida, a primeira coisa, você não pode estar debaixo de condenação. E a segunda coisa, você tem que viver em paz. Dinheiro não te traz paz, nem tira a sua condenação. Só a revelação da graça. Igreja não te dá paz. Igreja não te tira condenação. Muito pelo contrário, estão botando muita condenação em cima das pessoas. Se você não der, Deus vai pesar a mão sobre você. O que tira a condenação é a revelação do sacrifício de Jesus. O que te dá a paz é você entrar no descanso de Deus. Amém? Vamos para a terceira? Terceiro princípio da palavra de Deus para você viver intensamente. Eu vou terminar com esse hoje. Tenha boas expectativas. Fala assim comigo: tenha boas expectativas. Uau! Esteja ciente do amor de Deus por você. Se você não souber que você é amado de Deus, se você não tiver essa revelação, querido, esquece. Você vai ter que tentar matar um leão todo dia. Todo dia você vai ter que matar um leão, e o dia que você não matar, ele ainda sai mancando para te pegar no outro dia. E vai ter 2. Aquele que você não matou hoje, mais o do outro dia. Está manco, mas é leão. Se você não saber, se você não tiver revelação do quanto você é amado por Deus, quando você entende que você é amado por Deus, irmão, você acorda de manhã e declara: eu sou amado de Deus. Deus tem grandes coisas tremendas para mim nesse dia. Eu fui escolhido de Deus, por isso eu posso viver uma vida feliz. Quando você entende que você é amado de Deus, a primeira coisa que você faz quando você acorda é declarar que Deus tem coisas tremendas para você nesse dia. Amém, queridos? Quantos fazem isso todos os dias? Se você não faz, você tem que começar a fazer. Eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus
como você deveria começar a fazer isso. É maravilhoso saber que Deus nos ama. Agora, quantos aqui entendem mesmo? Pastor, eu sei que Deus me ama. Agora, deixa eu falar uma novidade aqui para você. Deus te ama, irmão, igualzinho. Ele ama Jesus. Talvez você pense que Deus nos ama. Não, mas Ele ama mais Jesus. Não, Deus nos ama igual ama Jesus. O seu amor por nós não depende do nosso comportamento. Tem pessoas que acham que Deus nos ama, que é um Deus neurótico, né? Se a gente se comportar bem. Não, querido. João capítulo 17, 23. Olha o que diz em João 17, 23. Olha que texto lindo. Eu neles, Jesus falando, olha, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes igualmente amastes a mim. Deus me ama igual ama Jesus, amém, querido? Oh! Pode dar um grito de júbilo aí, irmão. Como viver numa religião que você acha que Deus só vai te amar se você tiver um bom comportamento? Eu nele, tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba. As pessoas acham que Deus vai saber, que o mundo vai saber que Jesus foi enviado quando vai botar a caixa de som, ficar no meio da rua gritando: oh, Jesus está voltando, você vai para o inferno. Jesus falou assim: para que o mundo saiba que tu me enviaste, nós temos que ter unidade. E os amastes como igualmente me amou. Nada na vida é mais valioso para Deus do que o seu Filho Jesus. No entanto, o texto está dizendo que Ele o entregou por nós. Esse é o valor que nós temos para Deus. Sabe, Deus ama tanto Jesus, e Ele entregou por nós. Parece loucura, irmão, mas eu creio também que Jesus nos amou mais do que Ele amou a si mesmo. Eu não sei se você consegue crer nisso, mas eu creio que Jesus nos amou ainda mais do que Ele amou a si mesmo. Deixa eu te dar um exemplo aqui para você entender. Filipenses capítulo 2, verso 3, diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, e o conselho é esse: considere os outros superiores a si mesmo. O Senhor nos diz que nós devemos considerar os outros superiores a si mesmo. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Você consegue considerá-lo superior a você? Eu pego o Igor que está aqui na minha frente aqui. O Igor com certeza vai ser um grande pregador, né? Um homem de Deus, não sei qual é a área. Mas hoje ele é só um jovem. E a Bíblia está dizendo que eu tenho que olhar para ele e considerar ele superior a mim. É fácil, em tantas áreas. Você acha que eu consigo entrar ali naquela bateria e tocar, irmão? Quantos aqui conseguem? Joe, você não consegue nada, Joe. Entendeu? Pedro, a Isabelle. Talvez você é muito bom numa coisa, mas a Bíblia está dizendo que nós devemos nos considerar os outros superiores a nós mesmos. Agora, presta atenção, Jesus não daria essa ordem se Ele mesmo não praticasse essa ordem. Porque é assim que Ele nos ama. Ao morrer na cruz, Ele nos considerou superiores a si mesmo. A Bíblia diz: fazendo-se servo de todos. Quando você vê uma coisa dessa, você entende que Jesus realmente nos amou mais do que Ele mesmo. Sabe, você vai viver intensamente quando você entender o quanto você é amado. Enquanto você saber o quanto que Deus te amou. E quando você souber disso, querido, você vai poder esperar coisas boas para a sua vida.
Você vai poder esperar coisas boas para o seu futuro. Quem sabe que é amado, tenha certezas que as bênçãos do céu estão vindo diretamente sobre você. Sabe, quando você acorda de manhã, você sabe que você é amado, você tem certeza que aquele dia as bênçãos do céu vão vir sobre você, e assim você pode viver uma vida feliz e intensamente. Você pode viver dias felizes e desfrutar desse dia o máximo, porque você sabe que as bênçãos de Deus estão vindo sobre você. Ah, pastor, isso aí é otimismo. Não, querido, isso é forte expectativa de que coisas boas virão sobre as nossas vidas. O mundo, lá fora, o mundo, a esperança para o mundo é otimismo. Lá para o mundo, a esperança é pensamento positivo. Então, hoje, eu tenho um pensamento positivo que coisas boas vão acontecer. Coisas boas vão acontecer hoje. É assim que o mundo faz. Mas a esperança bíblica está baseada, não é em otimismo. A esperança bíblica está baseada na fidelidade de Deus, que Ele disse que nos abençoaria. O mundo ensina para a gente não ter grandes expectativas. Você sai por aí e fala assim, não tenha grandes expectativas. Olha, você vai se frustrar, hein? Quem já ouviu isso? Não tenha grandes expectativas, senão você vai se frustrar. Mas o Pai, Deus, nos desafia a ter grandes expectativas, confiando nele, a crer em coisas grandes, a buscar coisas grandes, a confiar que Ele vai nos abençoar. O mundo tem ficado desapontado, sabe, porque eles têm grandes expectativas e não acontece nada. Mas nós que confiamos no Senhor, nós somos cheios de expectativas positivas sobre o nosso futuro, porque nós sabemos que nós somos amados de Deus e que Ele é o nosso Pai. Aleluia! Você pode esperar coisas boas, porque Cristo se tornou o que você era. A Bíblia diz que Cristo se tornou o que nós éramos, para que nós nos tornássemos o que Ele é. Vou repetir para você. A Bíblia diz que Cristo se tornou no Calvário o que nós éramos, para que nós pudéssemos nos tornar o que Ele é. Ele recebeu o que eu merecia, para que eu pudesse receber o que Ele merece. E o que Jesus merece? Jesus merece saúde, amém? Jesus merece prosperidade, Jesus merece sucesso, Jesus merece paz, Jesus merece alegria, Jesus merece ser feliz. Então nós merecemos, porque Ele fez essa troca por nós. Isso não é otimismo, é Bíblia. Houve uma troca no Calvário. É preciso, porém, uma atitude de fé. É preciso crer nisso. Não diga, quem sabe, talvez Deus ouça minhas orações, talvez Deus faça. Não, nós precisamos ter completa clareza da troca que houve no Calvário. Nós precisamos ter completa clareza que lá no Calvário, Jesus pegou tudo que era nosso. O que era nosso? Doença, miséria, pobreza, depressão, angústia. Lá no Calvário, Deus pegou tudo que era nosso e colocou sobre Jesus. E Ele pegou tudo que era de Jesus e colocou sobre nós. Porque assim como Ele é, nós somos também nesse mundo, aleluia. Eu sei que para quem está ouvindo isso a primeira vez é muito difícil. Eu sei que quem está ouvindo isso a primeira vez fala, não é assim. É fácil demais. Sim, é fácil mesmo, porque é a obra de Cristo. Mas nós precisamos entrar no descanso. Eu queria nessa noite aqui, queria chamar o Ministério de Louvor, nós estamos terminando, mas eu queria ler nessa noite um testemunho aqui, para você. Eu sempre recebo testemunhos, as pessoas mandam no privado para mim, né? Isso me alegra muito o coração. Eu queria ler um testemunho que eu recebi, outro dia eu li um outro, e eu gosto de ler os testemunhos. Você que está sendo abençoado, conte o que Deus está fazendo por você. Quantos aqui gostam de ouvir testemunhos, amém? Pouca gente, né? Quantos aqui gostam de ouvir testemunhos, amém?
Agora começou a melhorar. Quantos aqui gostam de ouvir testemunhos, amém? Ah, que bom. Deixa eu contar um testemunho aqui para você. Quando eu recebo um textão assim, meu coração já treme em casa. Fala, ai meu Deus. Diz assim, ei pastor, boa noite. Queria te contar a minha bênção. Aí eu falo, Aí eu sento, me acomodo na cadeira. Fala, manda Deus. Já tem quase 5 anos que eu trabalho para mim. Sempre atendi em casa meus clientes, por causa das crianças. Eu tinha um ponto próximo à minha casa, que eu sempre quis ele. A minha casa, um ponto próximo da minha casa, que eu sempre quis ele. Um ambiente aconchegante, espaçoso, na rua principal. Eu sempre passava e falava, um dia eu quero me ver trabalhando aqui. Porém, o ponto é tão bom que nunca ficava vazio, sempre ocupado. Na sexta-feira, no encontro de casais, eu vi uma placa e fui correndo conversar com o dono. E falei que queria, porém ele disse que tinha um rapaz na frente. Confesso que saí de lá triste, mas confiante falei ao Senhor, eu quero esse ponto. O Senhor sabe que eu sempre quis, e se for da vontade dele, ele vai me dar. Eu orei durante o encontro de casais todo, orei depois do encontro, orei na segunda, orei na terça, e sempre mandava mensagem para o dono para saber se o rapaz ia ficar com ponto, e nada dele dar respostas. Foi aí que eu orei, me lembrando da sua pregação de domingo. Olha a importância de você vir a um culto. Ah, é só mais um culto. É, só mais um culto. Lembrei da pregação de domingo, que me tocou, pois o Senhor disse em 1 João 6,22, que diz assim, e recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos, e fazemos o que lhe agrada. Foi a mensagem de domingo passado, que se você obedecer os mandamentos, expliquei quais são, aqui também vai falar. Você pode pedir a Deus que Ele vai te dar tudo que você quiser. Eu confiante, pois, entendi no outro versículo que o Senhor disse, esse é o seu mandamento. Quais são os mandamentos que tem que obedecer? Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros como Ele nos amou. Foi os mandamentos da graça que eu preguei semana passada. Que se nós obedecêssemos esses 2 mandamentos, crer no Senhor Jesus Cristo e amarmos uns aos outros, nós podemos pedir qualquer coisa. Olha o que eu estou falando para você, irmão. Domingo passado, eu dei uma chave para você, a Bíblia deu, que resolve todos os problemas da sua vida. Isso aqui era para estar lotado com chuva e tempestade. A Bíblia está dizendo que se você crê em Jesus Cristo, nos mandamentos da graça, qualquer coisa que você pedir ao Pai, talvez a maioria não entendeu, mas alguém entendeu. Talvez a maioria saiu para matar um leão no outro dia, na segunda, mas alguém entendeu. Esses são os mandamentos da graça. Se nós obedecermos, nós podemos pedir o que quiser. Quando eu entendi isso, eu orei e fiquei mais tranquila. Quando foi na quarta-feira, eu perguntei ao dono novamente. Ele disse que o rapaz tinha alugado. Entreguei nas mãos de Deus e conversei com Deus. E quando foi na quinta, ele me mandou a mensagem falando que o rapaz desistiu do ponto e poderia me passar. Nossa, eu nem acreditei. Quando fui pegar a chave, ele me disse que também tinha 5 pessoas querendo, mas ele queria passar para mim. E assim, é um lugar que eu sempre quis, um ambiente espaçoso, aconchegante, onde vai ter espaço para meus filhos ficar comigo. Eu vou inaugurar, acho que no início de dezembro. Eu estou decorando e eu sei que a presença de Deus naquele ambiente não vai faltar. E quando eu for inaugurar,
estou convidando o senhor e a pastora para comer um lanchinho, eu vou estar lá com certeza, para estar comigo orando nesse dia. E ainda perguntou assim, posso contar com o senhor? Eu queria ler esse testemunho. Tem as imagens aí para mim? Olha aí. O ponto, a chave. Nossa filha Júlia, que está ali atrás. Eu não sei se você lembra, Júlia, mas uma vez eu te perguntei, falei sobre trabalho, você estava falando de trabalho e você falou de sobrancelha. Eu falei assim, abre o seu negócio. Deus vai te honrar no seu negócio. Sabe, queridos, quando você ouve a palavra de Deus, você entende que Deus te ama. 5 anos. Tinha 5 anos que Deus queria dar esse ponto para ela. Mas ela precisou ouvir uma palavra, entender uma revelação. Se você entender quanto Deus te ama, não entender religião, é entender o quanto Deus te ama. Não é pensamento positivo. Pensamento positivo não serve para nada, absolutamente nada. Pastor, tem um proveito para pensamento positivo? Nada. É lixo. Pensamento positivo não serve para nada. Eu vou repetir de novo. Nada. Não, pastor, serve para alguma coisa? Nada. Pensamento positivo, vou falar de novo, não serve para nada. Por quê, pastor? Porque tem uma coisa dentro de você chamado consciência. Quando você tiver com pensamento positivo, a sua consciência vai te lembrar quem você é. E ela vai te mostrar que você não merece nada. Não adianta pensamento positivo. A sua consciência vai mostrar os seus erros e vai mostrar que você não merece ser feliz. Pensamento positivo é lixo. O mundo, ele não tem resposta para isso. O que te merece então? O que te faz pensar? O que te pode fazer ser feliz se a sua consciência não te engana? O mundo não tem resposta para isso, mas nós temos. Qual é a resposta para isso? Que eu mereço ser feliz, que eu posso ter boas expectativas, é a troca do Calvário. Jesus pegou tudo que eu tinha, que não valia nada, e colocou sobre mim tudo que Ele tinha, me fazendo então um filho justificado por Deus. Por isso eu posso ter boas expectativas do meu futuro, amém, querido? O Senhor recebeu o que eu merecia, para que eu recebesse o que Ele merece. Quando nós confiamos no sangue de Jesus, o nosso passado é apagado, o nosso futuro, ele se torna brilhante, porque nós não temos mais passado, porque agora nós temos uma grande expectativa de futuro. Querido, Deus está te chamando para ter uma grande expectativa de futuro. Deus tem prazer, ouça o que eu vou te falar aqui nessa noite. Deus tem prazer em te prosperar. Salmos capítulo 35, verso 27. Olha o que esse texto diz. Salmo 35, 27. Cante de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência, e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar dos seus servos. Aleluia. Deus tem prazer no bem-estar dos seus filhos. Posso ouvir um amém, irmão? Fala assim: Deus tem prazer no meu bem-estar. Oh, acorda, queridos. Deus está te dando uma chave. Deus tem prazer no seu prosperar. Por quê, pastor? Sabe por que que Ele tem? Quantos aqui são pais? Você dá coisas boas para os seus filhos? Amém? Então olha o que Mateus diz sobre você que é pai. Mateus capítulo 7, verso 9 e 11. Eu queria te convidar você a ficar de pé para a gente encerrar. Mateus capítulo 7, 9 e 11 diz assim: qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Olha aqui para o texto, fica de pé, mas olha para o texto.
Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra. Vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas para aqueles que o pedirem. Aleluia! Deixa eu falar um negócio para você aqui para me encerrar. Deixa que os seus parentes e amigos, ouça aqui o que eu vou falar para você nessa noite. Deixe que os seus parentes e amigos vejam o quanto o Senhor tem te abençoado e o quanto o nome dEle é glorificado na sua vida. Deixe que seus vizinhos o vejam, o quanto você tem sido abençoado. Crente sempre foi sinônimo de tristeza, de pobreza. Ser crente sempre foi povinho. Deixe as pessoas olharem para você e ver o quanto Deus te ama, o quanto Deus faz por você. Para de dizer, foi eu que fiz essa casa, foi eu que comprei esse carro. Deixe as pessoas saber que você recebeu de presente de Deus. Foi meu Pai que me deu. Foi meu Pai que me deu. Eu posso ter boas expectativas. Eu posso acreditar no futuro abençoado, porque eu tenho um Pai no céu que me ama. Oh! Viva intensamente a sua vida. Ela vai ser cheia de alegria. Esse é o maior testemunho que você pode dar para o mundo. Esse é o maior testemunho que você pode dar para o mundo. Saber que você é amado de Deus, que aquilo que você pedir no nome dEle, sabe, Ele tem prazer em te abençoar. Sabe, eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Nós vamos cantar uma canção, mas deixa eu te falar, domingo que vem tem a parte 2. Guardei os 4 princípios melhores. Não tem melhor, né? Não tem como melhor do que viver sem condenação, paz, boa expectativa, mas tem pérolas. Mas domingo chove, eu não vou. Domingo chega a tia na minha casa, eu não vou. Uma palavra pode mudar toda a sua história. Traz a tia para cá. Se chover, compra um sombrinha. Sabe, queridos, tem pessoas esperando Jesus voltar para viver no céu. Deixa eu te falar, você não vai viver no céu. Só você ler Apocalipse. É aqui. É aqui que nós vamos reinar em vida. Cristo vai voltar, vai estabelecer o reino dele aqui nesse lugar, e nós vamos viver eternamente com Ele aqui. Você precisa começar a viver essa vida intensa. Você precisa começar a viver uma vida feliz, para quando o seu rei chegar aqui, você já está vivendo essa vida abençoada. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos lá, Ícaro. Adore o Senhor, viva infeliz. Se você é feliz, você canta, irmão. Ninguém que é feliz deixa de cantar. Se você está feliz, você entra no banheiro e começa a cantar. Se você é feliz, você está dentro do carro, você está cantando. Quem é feliz, canta. Fala assim, quem é feliz, canta. Então vamos cantar, vamos cantar. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Você crê nisso, querido? Se sou forte,
Você crê nisso, querido? Eu sou amado de Deus, eu sou amado de Deus. Vai falando, eu sou amado de Deus. Feche os seus olhos e fale, eu sou amado de Deus. Todos os dias quando você acordar de manhã, eu sou amado de Deus, eu sou amado. Eu sou justiça de Deus. Deus tem grandes coisas para a minha vida. Deus tem grandes coisas para a minha vida. Ah, querido, isso é a fidelidade de Deus. Isso é crer, isso é descansar na fidelidade de Deus. Tenha boas expectativas. Talvez você entrou aqui nessa noite, você tem problemas sérios para resolver lá fora. Talvez você tenha coisas grandes te esperando. Deixa eu te falar, Deus quer mudar essa situação. Deus quer mudar essa situação. Talvez você tenha um problema no casamento, talvez é um problema financeiro, talvez é um problema de saúde. Ah, queridos, não importa onde é o problema. O que muda é você saber que você é amado. Se você entender que você é amado, sabe, Deus vai te colocar no descanso e Ele vai mudar toda a situação da sua vida. Sabe, você veio aqui nessa noite, Deus está te entregando isso para você. Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer mudar áreas que você não consegue mudar. Deus quer transformar áreas que você não consegue com a sua força. Nessa noite, Ele está querendo dizer para você: entrega nas minhas mãos e tira a ansiedade do seu coração. Tira toda a ansiedade, tira toda a condenação do seu coração. Descansa em mim, confia em mim, recebe a minha paz dessa noite. Tenha expectativas de coisas grandes que eu farei na sua vida, em nome de Jesus. Creia nessa noite, ore assim: Deus, eu recebo isso, eu recebo nessa noite. Enquanto eu estou falando, querido, o Espírito Santo está gerando isso em você, como esse testemunho que eu li nessa noite. Tenha a sua experiência nessa noite. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Ore a Deus nessa noite: Pai, eu coloco nas tuas poderosas mãos, eu coloco nas tuas poderosas mãos toda a minha dificuldade, todo o meu problema. Pai, eu não tenho conseguido romper na minha vida financeira, meus negócios não têm rompido, Pai, meu casamento não tem rompido, os meus filhos têm tido dificuldades, ó Pai, na escola, dificuldades de relacionamentos. Pai, eu não tenho conseguido sentir a Tua presença. Eu quero colocar diante do Senhor. O ministério tem me consumido. Eu quero colocar diante do Senhor nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, ore. Ore, Deus sabe o que está no seu coração nessa noite. Eu quero orar pelo milagre na sua vida, mas eu preciso que você fale com Deus. Eu preciso que você diga a Deus. Eu preciso que você abra a sua boca e fale para Deus: Deus, eu coloco em Tuas mãos. Eu acredito, Pai. Quando você acabar de falar,
Eu queria que você colocasse a mão sobre o teu coração. Eu queria orar para liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Tem pessoas orando ainda. Quando você acabar de orar, quando você acabar de entregar ao Senhor, coloca a mão sobre o seu coração. Pai, eu quero liberar agora uma palavra de vitória. Nós queremos remover agora toda a depressão, toda a angústia, toda a ansiedade, por causa daquilo que Cristo fez na cruz, ó Pai. Nós oramos nessa noite por milagres, ó Pai. O Senhor, ó Deus, é o Pai que nos ama. Nós acreditamos, ó Pai, na fidelidade do Senhor, da Tua palavra. A Tua palavra diz que o Senhor tem prazer em abençoar os Teus filhos. E eu oro agora nessa noite para aqueles que estão com a mão no coração, crendo, Senhor Deus, portas abertas agora, o milagre chegando sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. O Senhor tocando em áreas que o homem não podia fazer, o Senhor mudando situações que o homem não podia mudar, ó Deus. Pai, esses pedidos que foram colocados diante do Senhor agora, Deus, nós liberamos agora, na autoridade do sangue de Jesus, que foi vertido naquela cruz, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, remove agora toda a tristeza, remove agora toda a condenação, remove agora toda a ansiedade, remove toda a dívida, Senhor, remove toda a palavra de maldição, Senhor, remove agora, Senhor Deus, tudo aquilo que paralisava os Teus filhos. Nós declaramos céus abertos agora, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós declaramos que essa noite é a noite de milagre, ó Pai. Nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ó Pai, que é aquele que morreu para nos perdoar os nossos pecados. E nós tomamos posse agora, porque nós estamos assentados acima de todo principado e potestade. Nós estamos assentados no descanso com Cristo. E nós liberamos agora, em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia, 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 oh, aleluia. Está sempre de braços abertos. Ele está sempre de braços abertos.